Bom dia, alunos. Na aula de hoje nós vamos fazer o estudo de cone, onde nós vamos aprender a calcular a área e volume dessa figura geométrica. O objetivo da aula de hoje é estudar cones e fazer uma analogia com o cotidiano, conceituar o cone, apresentar tipos de cone, calcular área lateral, área total, área da superfície, fazer uma análise de um cone a partir de sua planificação, calcular a área lateral do cone e o seu volume. O cone. Em geometria, o cone é uma figura geométrica de base circular gerada pela revolução de um triângulo retângulo. Cone e o cotidiano estão presentes de inúmeras maneiras em nossa vida cotidiana. Veja alguns exemplos. Cone. Considere um círculo C contido em um plano alfa e um ponto V não pertencente a alfa. Chama-se cone a reunião de todos os segmentos que ligam cada um dos pontos de R ao ponto P. Note que os segmentos G, H e R, que são geratriz, altura e o raio, formam um triângulo retângulo. Classificação do cone. Reto. Cone é dito reto quando a sua base é um círculo e a reta que liga o vértice superior ao centro da circunferência da base, isso é, seu eixo, é perpendicular ao plano da base. Oblíquo. Denomina-se oblíquo quando não é um cone reto, ou seja, quando o eixo não é perpendicular ao plano da base. Observação. O cone circular reto é chamado de cone equilátero se a sua seção meridiana é uma região triangular equilátero. E neste caso, a medida da geratriz é igual à medida do diâmetro da base. Vejamos o cone e os seus elementos. Um plano alfa, um cone, seu vértice V, sua geratriz, seu raio R, seu eixo de inclinação, sua altura H. V é o vértice, R é o raio, H é a altura, G é a geratriz. Este cone é um cone oblíquo. O eixo do cone é o segmento que liga o vértice do centro à base. Se o eixo é perpendicular à base, o cone é reto. Se o eixo não é perpendicular à base, o cone é oblíquo. Cone reto, cone oblíquo. A altura é sempre perpendicular à base. Eixo, altura e eixo. Note, quando o cone é reto, o eixo coincide com a sua altura. Cone circular reto ou cone de revolução. Vejamos o cone O eixo é perpendicular ao plano da base. O eixo é o segmento VO, que também é a altura. No triângulo VOA, destacamos os elementos raio, altura e geratriz. Por formar um triângulo retângulo, temos que geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Cone de revolução. Um cone reto pode ser obtido girando um triângulo
retângulo em torno de seu eixo. Dessa forma, girando o triângulo ABC em torno do seu eixo, obtemos o cone ao lado. Seção meridiana. Dado um cone, podemos fazer uma seção nele, um corte. Destacamos o triângulo VAB, o seu diâmetro e a sua geratriz. O triângulo VAB é a seção meridiana do cone. Se o triângulo VAB é um triângulo equilátero, nós podemos dizer que o cone é um cone equilátero. Neste caso, a sua geratriz é o dobro da base. Então, num cone equilátero, a geratriz é igual a 2R. Agora vamos fazer a planificação de um cone e observar que figuras planas são formadas. Note que ao planificar um cone, nós temos uma área de um setor circular e uma circunferência na base. Ao planificar o cone, observamos a área de sua superfície. Uma das partes é a área do setor circular. A área do setor circular é calculada usando a fórmula A igual a π vezes R vezes G. Sendo assim, a área da superfície do cone é a soma da área do setor circular com a área de circunferência. Assim, a área total do cone será π vezes R vezes G mais π vezes R ao quadrado. Volume. Volume é o espaço ocupado por um sólido, por um líquido ou por um gás. Quando trabalhamos com sólidos geométricos, precisamos relembrar as principais relações para as medidas de volume e capacidade. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. 1 centímetro cúbico igual a 1 mililitro. Volume. O volume de um cone é igual a 1/3 do volume de um cilindro de mesma área da base e de mesma altura. Sendo assim, como a área da base é π vezes R ao quadrado, o volume é a área da base vezes a altura sobre 3. Exemplos. Um copo será fabricado no formato de um cone com as seguintes medidas: 4 centímetros de raio e 12 de altura. Qual é a capacidade desse copo? Bom, vamos calcular o volume. O raio é 4 e a altura é 12. Substituindo na fórmula, temos 200,96 centímetros cúbicos. Outro exemplo. Uma casquinha de sorvete possui o formato de um cone reto, de altura 10 e raio 5 centímetros. Calcule o volume dessa casquinha. Novamente, o volume eu vou substituir na fórmula o raio 5 ao quadrado e a altura 10. Logo, o volume é aproximadamente 261,66 centímetros cúbicos. Note que o π foi substituído por 3,14. Um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber qual a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura. Sabendo-se que a luminária deverá iluminar uma área de 28,26 metros quadrados e considerando π igual a 3,14, a altura H será igual a... Bom, neste exemplo nós temos que a luminária ela forma uma iluminação em forma de cone, sua geratriz é 5 e a área a ser iluminada é 28,26. Essa área iluminada é a área da base do cone.
Sendo assim, a área circular da base, que é πr ao quadrado, é igual a 28,26. Calculando, temos que o raio é 3. Aplicando o teorema de Pitágoras, nas relações entre a geratriz, a altura e o raio, temos que a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado é igual a geratriz ao quadrado. Eu quero calcular a altura, então eu substituo o raio por 3 e a sua geratriz por 5. Sendo assim, a altura será 25 menos 19, que é igual a 16. A altura raiz quadrada de 16, que é 4. Sendo assim, a resposta é letra B, 4 metros. Vejamos um exemplo. Um cone circular reto de altura 12 centímetros, a área total vale 90 pi centímetros quadrados e o volume vale 100 pi centímetros quadrados. Calcule o raio e a geratriz. Resolução. A altura é 12. Então, a área total, que é πr vezes r mais g, é igual a 90. Por outro lado, o volume é 100 π. Substituindo na fórmula, nós temos que R igual a 5 e G igual a 13. Para concluir a aula de hoje, vamos fazer os exercícios da apostila sobre cone, páginas 26, 27 e 28, exercícios do 11 ao 18. Terminamos nossa aula por aqui. Um abraço, fiquem com Deus.